A você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo, seja bem-vindo. Boa noite. Estamos no Além da Notícia e nesta quinta-feira vamos falar de mais um tema de interesse nacional da família brasileira. Vamos falar sobre as mudanças no mundo do trabalho, não só as recentes com a nova lei da doméstica, mas também as mudanças nas últimas décadas. Fenômenos como a globalização, fenômenos como a terceirização, assuntos todos referentes ao mundo do trabalho. E para conversar conosco, está aqui o Dr. Klaus de Mello, advogado trabalhista. É um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Ronaldo. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você nesse programa maravilhoso. Eu tenho certeza que agora a família brasileira vai se interessar muito. Nós tivemos agora essa recente mudança na lei das domésticas, mas se a gente for analisar, o mundo do trabalho vem passando por muitas mudanças, doutor Klaus. Então, eu já peço ao senhor que nos diga, das últimas décadas para cá, o que a gente viu acontecer aí? Faça para a gente uma síntese, por favor. O fenômeno, nós tivemos muita coisa no mundo do trabalho, né, que modificou e sobremaneira as relações de trabalho. Entre elas é a modernização das relações de trabalho. Se a gente pensar bem, a época que a CLT ela começou a ser esculpida, o Brasil era um país totalmente agrário. Hoje o Brasil tem um dos maiores parques industriais do mundo. Isso aí modifica e muito a figura do trabalhador. Nós tínhamos pessoas que havia a necessidade deles comparecerem a um determinado local para prestar serviço. Hoje nós temos a prestação de serviço, se a pessoa... hoje a possibilidade de prestação de serviço, mesmo que a pessoa esteja do outro lado do mundo. O fenômeno da internet, o fenômeno da apresentação. Então nós tivemos uma modificação substancial. Tivemos a globalização, um fenômeno muito mais forte e recente. Tivemos a terceirização dos serviços depois da CLT, tivemos a modificação e a proteção das relações do trabalho, tivemos o questionamento dessas proteções e das relações do trabalho, o modo de pensar, não só dentro de uma fábrica, tivemos a expansão comercial, nós tivemos muita coisa nesse país. Bom, e aí nós chegamos aqui a um outro nível agora de conversa que eu gostaria de já começar com o senhor, que foi também um ponto polêmico de discussão entre as classes de trabalhadores, que foi a globalização, com a robótica, com a substituição de mão de obra. Quando é que isso começou? Quando é que isso chegou e até hoje como é que vem se desenvolvendo? Parece que as polêmicas diminuíram um pouco, mas vem crescendo cada vez mais essa modernização e a utilização de uma mão de obra mecânica. Sim, e essa modernização é uma modernização necessária. A gente tem que lembrar que nós não conseguiríamos produzir em grande escala não fosse a robótica. Hoje nós precisamos de uma produção maciça, em escala, que nós chamamos até de escala industrial, veja só, porque para atender a demanda, para atender o mercado consumidor. O Brasil hoje tem um mercado consumidor que a demanda de apresentação dos produtos internos não supre. Então, por isso que nós trazemos tanta coisa de fora. Então, a robótica ela veio para auxiliar, mas no começo dela, ainda lá na Revolução Industrial, ela foi tida como um vilão, porque parecia que ela vinha para substituir os trabalhadores. Só que os trabalhadores não se deram conta que havia a necessidade de aumento da escala de produção. O trabalho manual hoje, ele tem o seu lugar, mas ele é menos necessário do que o trabalho em escala. Então, a robótica hoje, a CLT tem até Poderíamos dizer, ele é indispensável. É indispensável. Hoje mas tal qual é indispensável a alta produção em grande escala. Sempre vai ser. Daqui para frente sempre vai ser. E também o ser humano que está ali por trás dela. Nós não sabemos que para gerir uma máquina há necessidade de um ser humano que pensa, que tem criatividade. E isso não há como nós criarmos. A criatividade do ser humano, a capacidade de aprendizado, ela que é somente do ser humano, ela não passa para nenhuma máquina. Então, quando nós vimos a robótica como um vilão para a gente, nós esquecemos de tentar abraçá-la para que ela também fosse um aliado. E com o passar do tempo, ela passou a ser um aliado, porque acabou sendo indispensável. Hoje nós falamos de robótica e nós esquecemos que em qualquer momento, por exemplo, nós temos aqui um estúdio, a necessidade de mecanização, necessidade de trabalho em termos tecnológicos. E o que as pessoas muitas vezes têm medo é que as linhas de produção elas sejam cada vez mais substituídas homens por máquinas. E a CLT tem até um mecanismo de proteção contra isso. Recentemente, por exemplo, o TST criou
a figura da negociação sindical em virtude de dispensa coletiva. Ou seja, em havendo dispensa coletiva de uma empresa, a necessidade de negociação sindical. Por quê? Porque a CLT não previu esse tipo de coisa na Constituição. Então, aumentos indenizações, aumentos de questões para a pessoa se realocar no mercado de trabalho. O que nós não vimos também é que, mesmo que haja essa mecanização, os postos de trabalho continuaram aumentando. Hoje nós temos uma defasagem em alguns postos de trabalho no Brasil de porcentagens enormes. Nós estamos buscando fora do Brasil, em alguns setores específicos, por exemplo, o setor de informática, que cresce 60% por ano no Brasil, nós estamos buscando pessoas de fora. E pessoas de fora buscando os profissionais aqui de dentro, que é justamente o fenômeno da globalização com o fenômeno da produção em escala e da robotização. Então, mesmo que haja isso aí, a produção está numa fase tão grande que há necessidade de cada vez mais se buscar profissionais capacitados no mercado. Bem, e aí a gente entra na profissionalização, a gente entra na formação, a gente entra na capacitação, para que um trabalhador, e nós temos agora somente trabalhadores nos vendo, que eu imagino, a esta hora é hora de criança estar já na cama, para que ele atenda também às necessidades desse mercado moderno, deste mundo do trabalho moderno, é importante a qualificação profissional, né? Cada vez mais. O nosso país era um país, como eu falei, até pouco tempo atrás era agrário. Não dá para se estagnar, né? Impossível. Hoje, em qualquer lugar do mundo, creio eu, esse fenômeno, em países principalmente como o nosso, que deseja e almeja ser um país grande, a necessidade do trabalhador ele ser um trabalhador qualificado. Nós tínhamos pessoas que não pensam nisso, mas cada vez mais só permanecem no mercado de trabalho e os salários só aumentam com um trabalhador que é qualificado. Tá. O senhor trabalha diariamente, o seu trabalho é com o trabalhador e as leis que regem o mundo do trabalho. O senhor diria isso a todo trabalhador, independente da idade? Independente da idade. Hoje o empregador ele quer alguém que seja seu parceiro. O que ele deseja? Alguém que ele possa confiar, que ele confie, que ele deixe o seu negócio e que aquilo seja gerido. Claro, há necessidade da conta-prestação. Deve-se pagar o que aquele profissional vale. E é por isso que os salários do Brasil estão aumentando. Porque o trabalhador, cada vez mais, ele tem buscado, em alguns pontos, a modernização dele próprio. A criação, a capacitação. E isso é um fenômeno que é impossível dele voltar atrás. Por quê? Porque nós falamos de robótica. Para você mexer com novas linhas de produção, com novas tecnologias, a necessidade do aprendizado. Por isso que o ser humano nunca, ele é indispensável, porque essa capacidade de aprendizado só quem detém é ele. Então, se o ser humano não utilizar aquilo que ele mais tem, ele vai acabar sendo substituído. Aquele trabalhador que fazia 50 anos, a mesma coisa, bem pipoquinho, ele cada vez mais está sendo retirado do mercado de trabalho. O mercado de trabalho quer pessoas que sejam muito mais ativas, que consigam mudar suas relações rapidamente, que consigam se adaptar a novas questões. Isso que o mercado de trabalho está procurando hoje, independente da proteção que a CLT dá. A CLT dá uma proteção, mas ela também não veda a dispensa sem justa causa, que nós chamamos. Uhum. Então, há a dispensa sem justa causa, com pagamento de indenizações para que a pessoa tenha um tempo para se realocar no mercado, mas existe a dispensa sem justa causa. Por quê? Porque o empregador também não é obrigado a ficar com uma pessoa que não responde a ele da maneira que ele gostaria do seu negócio. E nesse mundo, nós colocamos no começo de globalização, em que as disputas comerciais são mais acirradas, há necessidade de um trabalhador que esteja antenado com tudo. Isso não pode ser entendido como uma discriminação ou uma desvalorização. Já estou aqui há tantos anos, há tantas décadas, mas é importante que cada trabalhador tenha dentro de si a vontade de melhorar, crescer, aprender, produzir diferente, mais, porque para ele também fará bem. Exatamente. Não pode ser entendido com uma forma de discriminação, porque isso é bom para o trabalhador. Um trabalhador que ele é altamente, por exemplo, uma equiparação salarial, você pedir, um trabalhador que ele se mostra como uma pessoa altamente qualificada e capacitada, ele tem muito mais chances, até de galgar outros salários, até de exigir outras questões. Então, isso não pode ser tido como uma discriminação, mas como uma necessidade de mercado.
Claro, a CLT, ela principalmente no que nós chamamos de aviso prévio indenizado e proporcional ao tempo de serviço, ela protege, de certa maneira, esses trabalhadores que estavam há muito mais tempo em empresas, pessoas que já têm uma certa idade. Então, ele já vem protegendo essas pessoas, mas, como eu falei, não veda a sua dispensa. Doutor Klaus, nós vamos fazer aqui no programa sempre uma ida ao passado e uma vinda ao presente. O senhor falou no começo do programa de um outro fenômeno que responde a esta mudança no mundo do trabalho nas últimas décadas. Terceirização é algo extremamente atual, mas parece que não nasceu ontem, né? Não. Foi trazido para o Brasil por Juscelino Kubitschek. Veja então você. Nós já temos aí 50 e poucos anos. 50 e poucos anos. E o Juscelino Kubitschek trouxe por uma questão muito simples, à época. Ele trouxe porque o Brasil precisava crescer 50 anos em 5. Esse era o slogan dele. Então, para que crescesse, ele precisava de pessoas que já sabiam fazer determinadas questões. Então, ele trouxe o fenômeno da terceirização. O combate à terceirização que se vê hoje, e nós temos que tirar a figura do terceirizado para a figura dos outros partícipes desse contrato, é a figura da terceirização no setor público. Hoje se fala muito sobre o setor público, mas nós temos uma gama de terceirizados enorme em setores públicos da sociedade. E o problema que se tem com eles, veja você, é um problema com relação ao trabalhador, que muitas vezes desempenha trabalhos semelhantes ou iguais aos concursados, recebendo salários muito inferiores e muito aquém do que aqueles que são concursados, quando deveria talvez poder ser o inverso. Então, e isso se chama precarização das relações de trabalho. E aqui também não cabe nenhuma crítica, por exemplo, aos funcionários públicos. É justamente o sistema e a forma como ele funciona que tem causado essa distorção. O senhor dava exemplo aqui de uma causa trabalhista, Sim. Sem precisar citar fontes, claro, de uma causa trabalhista, que o senhor já defendeu, de um terceirizado, que desempenha um trabalho tal qual de um funcionário público, e que o senhor pedia equiparação salarial. Sim. Qual é a crítica à terceirização hoje do setor público? A crítica é uma só, a precarização das relações do trabalho, que é o quê? O que nós falamos no começo. O trabalhador que é qualificado e merece ganhar mais e ganha menos. Então, o que nós fizemos? Na empresa, ela tinha ganho uma licitação para que ela pagasse salários muito baixos. E aliás, fazem isso. Lamentavelmente, as empresas terceirizadas fazem isso. Contratam uma mão de obra qualificada no mesmo nível, por exemplo, de um funcionário público. Sim. E pagam um salário lá embaixo. Todos os dias fazem isso. Absolutamente todos os dias. Infelizmente fazem isso. E isso com a conivência do poder público. Que é bom deixar isso bem claro. E ela ganhava muito menos. Dentro da empresa não havia ninguém que ganhasse o que ela merecia ganhar. Só que as funções dela eram iguais a de outras pessoas que eram concursadas. E nós ajuizamos uma ação para dizer o seguinte: eu quero equiparação não com ninguém da empresa, como diz o artigo 461, mas com o servidor público que faz o mesmo serviço com ela. Por quê? Para que deixássemos de olhar para a empresa e olhássemos para o órgão. Se o órgão acha que o servidor dele, para prestar aquele serviço, tem que ganhar X, por que o órgão pegou uma pessoa para fazer as mesmas atividades ganhando menos? X sobre 3. Então, nós pedimos a equiparação com ele. Em princípio, o juiz entendeu que não cabia. Depois nós recorremos e o tribunal entendeu que cabia sim, e isso aí foi uma mudança de paradigma que foi seguido no Brasil inteiro depois, com relação ao que seria a equiparação salarial em setores públicos, em órgãos públicos. A possibilidade de equiparação também com servidores públicos. O servidor público não gosta dessa terceirização, ele acha que é uma disputa de alguém que se qualificou, que fez um concurso público, e aí chega uma empresa da noite para o dia, lá no órgão público onde ele trabalha, e coloca ali um grupo de funcionários. Mas esse problema, essa culpa está no terceirizado? De jeito nenhum. De maneira nenhuma, né? O problema está no talvez no nosso estado que seja tão estagnado. Nós temos hoje uma gama de servidores públicos que eles têm muita competência, mas a gente também não pode fechar os olhos e ver que boa parte dos serviços públicos não aproveita a competência dos seus servidores. A pessoa se submete a um certame que é um certame rigorosíssimo para passar no concurso, e ele chega lá e ele faz serviços que não condizem com a sua qualificação. E aí,
até pela dificuldade em contratação e pelos gastos, que já são enormes do poder público, é que se terceiriza algumas áreas. A área de informática hoje, por exemplo, ela é muito terceirizada. E outras áreas de terceirização que são até tidas como terceirização possíveis, como áreas de limpeza e segurança. Mas a terceirização está extremamente presente. E a culpa não é daquele que está trabalhando aqui. A culpa é desse modelo engessado que nós criamos. E o terceirizado que está ali prestando o serviço dele, na verdade ele deveria estar sendo louvado. Porque às vezes ele está prestando um serviço que vale muito mais, ganhando muito menos. O senhor não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas eu conheço uma pessoa que trabalha comigo e que é funcionário terceirizado num outro expediente, num órgão público. É extremamente discriminado, menosprezado. É tido como uma segunda categoria de gente pelos concursados, pelos funcionários públicos federais deste órgão, simplesmente por ser terceirizado. E ocorre que ele desenvolve uma função, um trabalho ali, que ninguém naquele órgão desenvolveria, de tamanha importância, mas é tratado como subgente. Eu vou usar o termo subgente. É uma coisa terrível, é uma discriminação horrível esta. Esse é um fato, né? Contra fatos não há argumentos. Isso existe e a gente sabe que existe. E acho que todo mundo que está nos assistindo tem essa experiência com alguém próximo a ele, de saber que esse tipo de coisa, infelizmente, existe. Muito bem. Olha, está apenas começando o nosso programa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre outros temas, como, por exemplo, agora a nova lei das domésticas. O Dr. Klaus vai poder conversar com a gente detalhadamente sobre o assunto. E vamos falar também ainda sobre outros fenômenos e mudanças no mundo do trabalho nesses últimos tempos. Já, já.